Então, como eu falei, o item 20.4.2, ele nos remete ao anexo 2, onde contém as exceções que se aplica à parte das classificações das instalações. Ok? Então, as instalações que desenvolvem atividades de manuseio de armazenamento, manipulação, transporte com... Aí eu deixei aqui, até coloquei um pouco colorido aí, para ficar um pouco mais visível. Quando se fala em gases inflamáveis, acima de 1 e até 2 toneladas, e líquido inflamável, acima de 1 e até 10 metros cúbicos. Essas duas exceções há de se anexar em seu PGR os documentos e atualizar mantidos partindo quando a organização for dispensada. Sim, aí tem esse lance aqui, né? Primeiro, se a organização for dispensada, colocar ele à parte, se não, anexar junto ao PGR. Inventário e caracterização e característica dos inflamáveis e dos líquidos. Pessoal, quando a gente fala em PGR, geralmente a gente fala lá o ponto crucial inventário de risco, plano de ação. Inventário, muito se fala isso. Eu sempre tenho falado para o pessoal, para a minha turma, que a gente tem que ter muito cuidado quando for falar em PGR. Porque o primeiro ponto quando se fala em PGR, primeiro precisamos saber qual é o PGR que você está falando. É o PGR das disposições gerais, lá da NR1, é o PGR da NR18, é o PGR da NR22, é o PGR da NR29, da NR31, PGR-TR. Então, a gente precisa ter esse cuidado para quando for falar de PGR, né? Porque existem variações de exigência, certo? Então, esse inventário que se fala aqui não é aquele inventário de risco, certo? Esse inventário é o inventário e as características dos inflamáveis, ou seja, você fazer o levantamento de quais são os tipos de inflamáveis e combustíveis que tem dentro da sua empresa. Quais são os tipos de inflamáveis e combustíveis que tem dentro da sua empresa, e dali, através da FISPIC, você vai pegar a FISPIC de cada produto daquele, vai verificar as características e vai deixar tudo anexado no seu PGR. Isso aqui nós podemos encontrar lá no item 20.5.2, na linha C. Então, tudo que a ANR solicita, geralmente ela tem algum ponto dentro dela que fala sobre isso. É a mesma questão, né? Dos perigos específicos relativos aos locais e atividades. Vamos lá, na NR20, no item 20.7, onde fala da questão das avaliações de perigo de risco. Vamos ver para poder alimentar essa parte. Os procedimentos e planos de prevenção de acidentes com inflamáveis e ou líquidos combustíveis também está lá no item 20.14, e as medidas para atuação em situação de emergência no item 20.15. Eu estou passando um pouco rápido nessa situação, por quê? Porque quando eu for falar lá no... Quando eu for falar... Me lembra aí o nome, Tiago? Oi, Kleber. Quando eu for falar aqui no prontuário, sim, me faltou a palavra. Foi essa palavra, aquele que eu conversei com você agora há pouco. Mas aí já me lembrei. Foi o prontuário das instalações. Quando eu for falar do prontuário das instalações, nós vamos ver essas alíneas aqui de A, B, C, D mais profundamente, tá certo? Então, tudo isso aqui, para aquelas empresas que não estão enquadradas na classe 1, classe 2, classe 3, precisa ser preparado, organizado e anexado ou ao PGR ou mantido de formas apartadas, porém tem que estar dentro da organização, lá dentro da empresa. Em caso de uma fiscalização, isso vai ser solicitado, ok? Agora vamos para a parte 2, do mesmo item 20.4, que segue uma mesma tendência, principalmente com relação a essas
esses documentos, né? No número 1, falamos sobre a parte de gases acima, essa parte aqui todinha, né? Acima de 1 tonelada até 2, 1 metro até 10, que são as exceções que não estão contempladas lá. E aqui vamos falar as instalações varejistas e atacadistas que desenvolvem atividades de manuseio, armazenamento e transporte de recipiente. Então, até 20 litros. Aqueles baldezinhos de lubrificantes. Isso aqui, eu falei que eu puxo muito para a questão de posto de gasolina, mas isso aqui, principalmente essa parte aqui, envolve várias empresas, principalmente empresas de material de construção, que trabalham com tintas, com solvente, com tine, empresas que trabalham exclusivamente com tintas, também podem entrar isso aqui, empresas que revendem lubrificantes, distribuidoras, podem tudo entrar nesse contexto aqui, ok? Sendo eles fechados, lacados de fabricação, contendo líquidos inflamáveis e o combustível, até o limite máximo de 5.000 metros cúbicos, que dá uma quantidade enorme. Como eu já falei, 5.000 metros cúbicos equivale a 5 milhões de litros. Então, para você ter uma empresa com uma capacidade dessa, para você estar lá de baldezinho de 20 litros, de baldezinho de 10 litros, baldezinho de 1 litro, dependendo do que você revenda, é uma quantidade muito considerável. Okay? E também a questão dos gases inflamáveis até o limite máximo de 600 toneladas. Segue a mesma orientação para se anexar o PGR ou se manter de forma apartada na empresa esses documentos, né? O inventário e as características dos inflamáveis, a questão dos perigos específicos relativos aos locais e atividades inflamáveis e ou combustíveis, os procedimentos e planos de prevenção de acidente, também essa questão de procedimentos e planos, também está lá, e as medidas para atuação em situação de emergência, ok? Todos esses itens, eles também estão mencionados dentro da NR, e cada qual tem o seu item específico aqui, ok? Tiago, feito eu disse, eu vou entrar agora na questão do prontuário, aí lá no prontuário, sempre que chegar num ponto desse, eu remeto para essa parte aqui, que aí a gente vai levando de uma cacetada só, de uma vez só, tudo, para entregar um conteúdo aí que o pessoal comece a entender sem muita zoada. Perfeito. Eu acho que o que poderia deixar claro, bom, se bem que você já deixou, né, Kleber, quem que vai enquadrar nas exceções? Quem está assim, quem tem armazenamento acima de 1.000 litros até 10.000 litros, e o pessoal, o revendedor, varejista, atacadista de líquidos inflamáveis ou combustíveis lacrados e fechados, né, cara? Então, como igual você falou, a maioria das empresas de materiais de construção, a loja de tinta e etc., tudo vai enquadrar nessas exceções aí. Bom, a maioria, né? Vão enquadrar nessas exceções. E aí eu pergunto para quem está nos assistindo agora, quem que já fez um programa, um PGR, de uma loja de materiais de construção, de uma loja de tinta, e levou em consideração essas exigências da NR20? Coloca aí no chat aí para mim, quem já fez isso, quem está aprendendo agora. Isso aqui é ouro, né, Kleber? Isso aqui é ouro, cara. Porque às vezes as pessoas focam no PGR da NR1, né? Feito eu disse, né? Primeiro a gente tem que identificar qual atividade aquela empresa está desenvolvendo, se aquele PGR, se a gente como é que vai trabalhar a questão do inventário de risco, do plano de ação, se a gente vai entrar em outra NR, não. Então, todo esse contexto aí, para a gente desvendar, certo?